A Polícia Civil de São Paulo concluiu os trabalhos periciais do assassinato de Vitória Regina de Souza, aquela adolescente de 17 anos brutalmente assassinada. O crime aconteceu no começo de março, quando a jovem voltava para casa em Cajamar, na Grande São Paulo. Pois é, de acordo com os peritos, o sangue encontrado no carro e no cativeiro por onde a jovem passou é dela e de Michael Antônio Salles dos Santos, o único preso por esse crime. E o repórter David Diogo, ele está ao vivo e tem mais informações desse caso para a gente. Olá, boa noite, David. Boa noite, Felipe, Amanda, boa noite a todos. Pois é, Felipe, os peritos encontraram ali marcas de sangue no porta-malas do carro de Maicon. Esse sangue é sim de Vitória. Havia também marcas de sangue no banco traseiro, ali do lado direito do veículo. Os peritos também encontraram vestígios de sangue de Maicon misturado com o da Vitória. Vamos lembrar aqui que já na casa dele ali, que as investigações, de acordo com as apurações da polícia, foi usado como cativeiro para manter a jovem por pelo menos um dia. Também foi encontrado marcas de sangue ali no batente da porta do banheiro. Os delegados que participaram do caso voltaram a afirmar hoje em entrevista coletiva aqui na Polícia Técnico-Científica que o crime foi cometido por Maicon Santos e que ele agiu sozinho. A Justiça de São Paulo prorrogou a prisão temporária na última terça-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso será concluído com análise psiquiátrica e também com a reconstituição do crime, marcada para o próximo dia 22. Amanda? Tá certo, David. Obrigado pelas informações. E olha, um levantamento do Instituto Datafolha mostra que 6 em cada 10 pessoas dizem sentir que a segurança pública piorou no último ano no estado de São Paulo. Mesmo com a queda nos registros de roubos, furtos e também de homicídios, o aumento de casos de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, contribuem com essa percepção de insegurança. Um crime à luz do dia. 5 da tarde. Um criminoso entra em uma padaria. O cliente reage ao assalto. Os dois trocam chutes e socos até que um comparsa do ladrão atira. Em outro crime, o flagrante de um latrocínio, o roubo seguido de morte. A vítima, um jovem turista de 23 anos que saía de um restaurante em uma área nobre da capital paulista. Pinheiros sempre foi considerado um lugar muito tranquilo para se viver. Mas a violência aumentou tanto que os moradores foram obrigados a mudar alguns costumes. Celular na mão aqui, nem pensar. E até passear pelas calçadas à noite com o cachorro, isso se tornou uma aventura muito perigosa. Se sente seguro aqui? Não muito, eu tomo cuidado, bastante. Que tipo de cuidado? Vigia, não pego o celular na rua, não ando com o celular na mão. Relatos efetivamente, de medo, né? Medo e cuidados exacerbados, vamos dizer assim, que antigamente não se tomava, né? Óbvio que sempre se tomou alguns cuidados, mas com a questão principalmente desses falsos motoboys, vamos dizer assim, ficou muito complicado, né? Então hoje você anda na rua, você não sabe se o motoboy parou ali na frente, ele parou para te assaltar ou se ele vai entregar um produto naquela residência. Uma imagem ruim para quem trabalha honestamente. Morador tem bastante desconfiança. Às vezes o morador nem desce para receber o pedido, manda entregar na portaria. Às vezes é difícil, né, trabalhar assim. Nessa região aqui tem bastante assalto. Uma pesquisa do Datafolha revela que 58% dos brasileiros se sentem inseguros e acham que a criminalidade aumentou. 8 de cada 10 revelaram sentir medo de serem assaltados quando uma motocicleta se aproxima. Em São Paulo, 43% dizem ter medo de ter o celular roubado enquanto andam pelas ruas. E 64% disseram que a segurança pública piorou no último ano. Você tem uma polícia basicamente voltada para o enfrentamento dos crimes,
Só que essa mesma polícia ela está distante do cidadão. É preciso que o governo do Estado de São Paulo pense em estratégias para aproximar-se dessa população, melhorar o diálogo com essa população, de forma que ela se sinta mais segura. E olha, preste atenção nisso, que bizarro. Vídeos divulgados em redes sociais mostram um grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo queimando uma cruz no interior do estado. Um ato que remete a ações supremacistas. As imagens foram gravadas e publicadas pelos próprios agentes do BAEP, Batalhão de Ações Especiais da PM de São José do Rio Preto, a 450 quilômetros da capital. O vídeo mostra policiais queimando a cruz em um local aberto, com tochas no chão. Em um trecho do vídeo, dá para enxergar um brasão de fogo onde constava a palavra BAEP e vários PMs ao redor. Em meio à fumaça, eles aparecem com o braço erguido para a frente e na altura do ombro. É possível ver viaturas e bandeiras da corporação. Em nota, a Polícia Militar informou que o material foi produzido durante o encerramento de um treinamento noturno conduzido pelas próprias equipes do batalhão, com o intuito de representar simbolicamente a superação dos limites físicos e psicológicos enfrentados ao longo da instrução e que em nenhum momento houve intenção de associação a ideologias de natureza religiosa, racial e política. Informou ainda que, diante da repercussão, retirou o vídeo do ar. A Secretaria de Segurança Pública instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias do caso. O Ministério Público deu 10 dias para a PM explicar o vídeo. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte do agente João Pedro Marchini, marido da juíza Tula Mello. Ele foi assassinado em uma tentativa de assalto no fim do mês passado, enquanto voltava para casa com a mulher. Antônio Augusto D'Angelo da Fonseca foi localizado no apartamento da mãe em Copacabana, na zona sul do Rio, onde se escondeu após a operação da polícia para prender os assassinos do policial civil João Pedro Marchini. A investigação da Delegacia de Homicídios apontou a participação direta dele no crime. O agente da Coordenadoria de Recursos Especiais foi morto em uma tentativa de assalto. O policial, de 38 anos, voltava para casa com a mulher quando foi baleado. Eles estavam em 2 carros e a magistrada nada sofreu. Ontem, em uma ação da Polícia Civil para apreender o responsável pela morte do agente, 5 suspeitos foram mortos e outros 3 foram presos na Ladeira dos Tabajaras, comunidade entre os bairros de Copacabana e Botafogo. A polícia ainda tenta localizar o Wallace Andrade de Oliveira, outro acusado de matar o policial. E também no Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez hoje uma operação contra um esquema de propagação de notícias falsas durante as eleições municipais de 2024. Este imóvel em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi um dos 10 endereços onde agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão. O local é a casa de Rubem de Souza, o Rubão, do Podemos. O político disputou a prefeitura de Itaguaí, subjúdice, nas últimas eleições e foi o candidato mais votado. Segundo a Polícia Federal, atores encenavam diálogos com mensagens falsas que eram gravadas em locais de grande circulação e depois compartilhadas em redes sociais para influenciar o eleitor. Caso o candidato fosse eleito, contratos fictícios seriam firmados com a prefeitura. A suspeita é que o crime tenha sido praticado em 13 municípios do estado, causando um prejuízo de 3,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Entre os investigados também estão Dr. Serginho, do PL, que é o prefeito de Cabo Frio, na região dos Lagos, Araão Moura, do PP, que perdeu a eleição em Magaratiba, no litoral sul do Rio, e o deputado estadual Valdeci da Saúde, do PL, que concorreu à prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa é suspeita de obstrução da justiça, Caixa 2, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. E nós não conseguimos localizar os alvos citados e as prefeituras não responderam os nossos questionamentos. A Polícia Rodoviária Federal começa mais uma operação nas estradas por causa do feriado prolongado. Atenção especial para a prevenção dos acidentes envolvendo caminhões e ônibus que aumentaram no país.
A Kelly vai aproveitar o feriado prolongado para visitar a família em Barão de Cocais, no interior de Minas Gerais, e decidiu ir de ônibus. Estou indo com a minha avó, com meu filho. A gente vai nessa empresa porque a gente confia. A estrada está perigosa, principalmente chovendo, né? E a gente quer ir e voltar bem, em segurança. A preocupação da Kelly com a segurança não é sem motivo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes envolvendo veículos pesados vem aumentando nas estradas do país. Em 2022, foram quase 17 mil acidentes com caminhões e ônibus. Em 2024, o número subiu para 18.500, um aumento de quase 10%. Em Minas Gerais, as mortes em acidentes desse tipo aumentaram 25%. No ano passado, 546 pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo veículos pesados de carga e de passageiros nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. A imprudência é uma das principais causas dessas ocorrências. Condutor dirigindo cansado, não respeita o período de descanso. Muitos condutores, inclusive, conduzindo sob efeito de substância psicoativa. A tentativa, às vezes, de reduzir, de encurtar a viagem, cumprir o horário, acaba cometendo infrações como forçar a ultrapassagem em locais proibidos, como pontes, curvas, e aí ele coloca em risco tanto a segurança dele quanto a segurança de terceiros. Em Minas, só os acidentes com ônibus de turismo deixaram 888 feridos e 100 mortos. Desses, 39 estavam no ônibus, atingido por uma carreta na BR-116, em Teófilo Otoni. E neste ano, a frequência das ocorrências também assusta. 11 passageiros morreram e 8 ficaram gravemente feridos depois que o ônibus de turismo capotou no Triângulo Mineiro. Na mesma semana, uma batida de frente entre um ônibus e um carro deixou 3 mortos na BR-040. Esse outro flagrante foi na BR-356, em Itabirito. Um homem de 34 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas na batida envolvendo um caminhão e 3 carros. Serão fiscalizados a documentação do veículo, também condições de rodagem do veículo, se o veículo apresenta condições de rodagem, de iluminação, condições de pneus, condições mecânicas, que estão sujeitas à fiscalização, e também fiscalização com radares móveis. Sempre tenho cuidado com a aviação, procuro saber, índice de acidente. Cuidado, com a gente, para a gente poder voltar tranquilo. A Receita Federal apreendeu uma carga com 249 canetas do medicamento Mounjaro no Aeroporto Internacional do Recife. O produto está avaliado em R$800 mil. Essa já é a segunda carga apreendida no mesmo aeroporto em poucos dias e pertencia ao mesmo passageiro da primeira carga vindo do Reino Unido. Ele foi liberado, mas pode responder a processo criminal e perder o carregamento. O Mounjaro é um medicamento usado no tratamento de diabetes e também para o emagrecimento. O Brasil apresentou uma queda expressiva na área atingida por queimadas nos 3 primeiros meses deste ano. Segundo a plataforma de monitoramento MapBiomas, o país registrou pouco mais de 900 mil hectares queimados entre janeiro e março. No mesmo período do ano passado, as queimadas ultrapassaram 3 milhões de hectares. Uma forte chuva que começou ainda na madrugada causou transtornos na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram registrados alagamentos, quedas de árvores e ainda alerta para o risco forte de deslizamentos. Neste vídeo, pessoas ajudam um motorista a segurar o carro levado pela correnteza. Olha os carrinhos parados, passa ninguém. Ó, aquilo ali tá com água no meio dele, ó. Bombeiros atenderam ocorrências de árvores caídas, como essa de grande porte que não suportou o volume da água e desabou sobre a rede elétrica e um veículo. A avenida foi interditada. Alguns trabalhadores se molharam até dentro do transporte público. E nesta escola, os alunos não puderam ficar na sala de aula, que ficou encharcada. As aulas foram suspensas. Segundo o balanço da Defesa Civil, em algumas regiões da cidade, choveu em 3 horas o volume esperado para todo o mês de abril. O alerta de risco geológico permanece até sábado. Esses temporais assustam tanto, Igor Silveira, você que fala da previsão do tempo, tem mais chuva esperada para amanhã?
Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Felipe. Boa noite para você que está em casa. Sim, tem previsão de chuva amanhã e nos próximos dias. E essa chuva é mais volumosa nesse corredor que vai desde a região norte, pontos do centro-oeste e também do sudeste. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, a previsão de chuva forte e volumosa pode vir acompanhada de trovoadas e ventania. A máxima por lá não passa dos 25 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, os termômetros podem alcançar os 32 graus de máxima. Aqui na capital paulista, o dia começa com bastante nebulosidade, também não esquenta muito, os termômetros alcançam 24 graus e pode chover em pontos isolados. Na sexta-feira, 26 graus, a mesma temperatura vale para o sábado. Agora, no domingo, a máxima cai para 21 graus. Aquele domingo é para passar a Páscoa com a família. No sul do país, o sol aparece e não tem previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A mesma condição vale para o interior nordestino, como a gente observa aqui no mapa. Agora, as temperaturas continuam elevadas em grande parte do país, marcando 31 graus amanhã em Fortaleza. A mesma temperatura vale para Salvador. Na região norte, os termômetros podem alcançar os 34 graus. No centro do país, 32 e no sul, 28 graus de máxima. Amanhã eu volto para falar a previsão do tempo para o feriadão aí de Páscoa. Boa noite para todo mundo. Amanda, Felipe. Valeu, Igor. Obrigado pelas informações. Até mais. A Polícia Civil de São Paulo procura pelo suspeito que atropelou e matou um policial militar aposentado na noite de ontem no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo. As investigações apontam o caso como vingança. As imagens de câmera de segurança mostram o momento do atropelamento. O PM aposentado até tenta se levantar, mas é atingido novamente. Em seguida, o agressor foge e atravessa as cancelas da saída do estacionamento. A vítima é Abel Silva de Siqueira, de 58 anos. Ele estava no shopping com a família. Equipes de socorro foram acionadas, mas Abel morreu no local. A polícia conseguiu identificar o dono do carro, porque o para-choque e a placa caíram durante a fuga. Essa imagem mostra o momento em que a vítima chegou ao shopping. Em seguida, o autor do atropelamento. Após analisarem o local do crime, os policiais encontraram um veículo abandonado em uma rua próxima ao shopping. Além de estar sem o para-choque, o carro apresentava danos no para-brisa e na parte traseira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o carro usado no crime está no nome do pai de um rapaz morto pelo policial aposentado durante uma briga de trânsito no ano passado. Abel foi preso, mas acabou solto um ano depois para esperar o julgamento em liberdade. A polícia investiga o caso como vingança. Segundo a família da vítima do policial, havia muitas ameaças e constante passada na frente da casa de carros diferentes, entendeu? No sentido de ameaçadora. Tudo indica a motivação que nós estamos, certo, entrando numa conclusão é essa. Entendeu? Aquele lá, uma família aqui indignada porque um incidente que aconteceu há um ano, entendeu? Inclusive o polícia foi preso no Romão Gomes por esse incidente, entendeu? Saiu poucos dias, porém eles indignados com essa situação, quis fazer a justiça. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão na casa do atropelador, mas ninguém foi encontrado. Lá nós encontramos malas, que já estava preparada para todo mundo sair. Encontramos um telefone, o qual nesse telefone tinha imagens do carro da vítima e até documentos da vítima. Então, quer dizer, eles tinham muitas informações. Então, quer dizer, dá a conotação de premeditação com certeza. E encontramos também uma arma raspada, municiada. Não deu tempo nem deles pegarem porque saíram correndo realmente. É importante a Polícia Civil coletar todos os detalhes, individualizar as condutas e para que o Ministério Público e o Poder Judiciário tenham todas as informações para que aplique uma pena ou uma eventual absolvição na medida certa. E se for aplicar uma pena, que aplique à altura do fato praticado. Mais de 94% dos casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de 7 anos. Só nos primeiros meses de 2025, quase 190 ocorrências de desengasgos de bebês e crianças foram atendidos pela PM em todo o estado de São Paulo.
A Tainá levou um susto quando, com menos de 15 dias de vida, o Bernardo engasgou depois de mamar. Eu estava trocando ele quando ele começou a sair a secreção no nariz dele. Eu chamei o pai dele para poder me ajudar, né? Porque eu fiquei muito nervosa. Ele pegou, começou a fazer a manobra, só que mesmo assim ele estava muito vermelho. Aí a gente mora perto da base, aí ele foi lá com o neném e os policiais fizeram, né, a manobra do desengasgo com o neném. A equipe que atendeu a ocorrência do pequeno Bernardo aplicou a manobra Heimlich para salvar o bebê. O lado humano que a gente tem, que querendo ou não salvar as vidas, né, isso faz uma diferença. E a polícia é uma instituição que você pode contar com ela. A gente está aí para isso. É muito gratificante salvar uma vida, né? De acordo com esse especialista, os casos de engasgo são mais frequentes em crianças, justamente porque os órgãos responsáveis pela ação de engolir ainda não estão amadurecidos. Então, existe uma imaturidade ainda dessa via, então, do mecanismo de engolir, de levar o alimento para o estômago, e é muito comum que a criança tenha até o retorno de ácido do estômago para essa região. E aí acabam acontecendo os engasgos. No idoso, a gente tem que entender que existe uma diminuição de todos os reflexos do nosso corpo, inclusive o da deglutição. Só nos 2 primeiros meses desse ano, 188 ocorrências de desengasgos de bebês e crianças foram atendidas pela PM em todo o estado de São Paulo. Em 2024, as equipes registraram 1.200 solicitações desse tipo, uma média de 3 telefonemas por dia, aumento de 57% quando comparado com o ano anterior. Em uma situação de emergência, o ideal é manter a calma, mas procurar ajuda o mais rápido possível para evitar complicações. A gente vai pegar o bebê, colocar aqui no braço mais fraco, vai virar ele com as costinhas para cima e vai começar a dar os tapinhas ali. Quando começa a dar os tapinhas, às vezes de primeira o bebê já espelha o líquido. Caso contrário não deu, vira o neném, olha ele, a situação, se tem alguma coisa, consegue visualizar alguma coisa desobstruindo. Se for o caso que está com a respiraçãozinha fraca, com os 2 dedos vai pegar mais ou menos na linha do mamilo ali, um pouquinho abaixo, e vai fazer a manobra também comprimindo, vira ele de novo, dá os tapinhas e provavelmente vai estar desengasgado. E no caso do adulto, que acontece bastante também, mais ou menos na linha aqui da boca do estômago, a gente vai fazer um sinal como se fosse tipo um J com a mão aqui, ó. Vai fechar a mão, colocar e fazer uma alavanca, como se estivesse fazendo um J e empurrando para cima. E isso o adulto vai expelir também quando ele estiver engasgado. Depois do susto, a Tainá está aliviada, mas redobrou os cuidados com o pequeno. Eu deixo ele mais inclinado para mamar e fico mais tempo com ele em pé, até depois que ele arrotar, para ter mais cuidado, né? E o feriado da Páscoa está chegando e a data é marcada pelo tradicional consumo de peixes em todo o Brasil. E quem for para a cozinha preparar a refeição terá que ser criativo para não gastar muito com a alta dos preços. A dona Celina já tem na ponta da língua a lista de peixes que veio comprar para preparar o cardápio para Sexta-feira Santa. Eu vim comprar tainha e pescada branca e sardinha. Eu vim comprar tilápia, curvina e vou passar para pegar salmão também. Tudo isso para Sexta-feira? Sexta-feira Santa, que é de tradição. Maranhense gosta de peixe na Semana Santa. E não só maranhense. Comer peixe nesta época do ano é costume em todo o Brasil. Mas o difícil mesmo é levar à mesa o tradicional bacalhau, já que o produto teve, nos últimos 12 meses, alta de 6,45%, de acordo com o IBGE. O bacalhau está muito caro, está um absurdo o bacalhau, 150, 130, então a gente vai para os mais acessíveis. Garante uma mesa farta e com economia. Com certeza, e ainda sobra para comprar ovo de Páscoa da molecada. E para driblar a alta nos preços, algumas opções estão bem mais atrativas para o consumidor neste ano na Feira de Pescados da CEAGESP, conhecida também como a Santa Feira do Peixe. A gente tem algumas variedades interessantes, mas o destaque é a tainha inteira congelada a R$ 11,99. A tainha dá para fazer filé, dá para fazer ela cortada em postas, dá para fazer frita e dá para fazer muqueca também. Agora, o cação, muqueca, com certeza. Leite de coco, tomate, pimentão, cebola. E coloca um camarãozinho limpo para finalizar. Tampa um pouquinho, depois um arrozinho, um pirão. Maravilha. Além de comprar os pescados para Páscoa, quem passar por aqui ainda pode aproveitar para saborear algumas comidinhas como esta paella fresquinha, feita na hora.
A dona Rita provou e adorou. E aí, tá gostosa? Muito boa, muito gostosa. Bem temperada, bem gostosa. O governo federal ampliou o programa Minha Casa Minha Vida para atender as famílias com renda entre R$ 8.600 e R$ 12.000, que atualmente não se enquadram nas faixas de habitação popular. A chamada faixa 4 para a classe média deve estar disponível a partir de maio. De acordo com o governo, esse público que será contemplado com a nova faixa do programa está desmotivado a realizar o sonho da casa própria. Ao tentar financiar o imóvel, a taxa utilizada nos juros é a Selic, que hoje está em 14,25%. Com a taxa atual de juros, a compra de uma casa pode sair pelo preço de até 3 imóveis à vista. Com a inclusão da nova faixa no programa, o governo federal espera beneficiar cerca de 120 mil famílias. Para a classe média, as condições de financiamento vão ficar melhores. Será possível parcelar um imóvel de até R$ 500 mil em 420 meses. As taxas de juros vão ser mais baixas, de 10% ao ano, sem subsídio do governo. Não existe juros igual no mercado. Então, a família poderá reduzir a prestação, comprar em prazos maiores e adquirir o seu imóvel, fazendo com que o sonho da casa própria se torne realidade. Os financiamentos nessa nova faixa serão divididos igualmente. 50% do valor será financiado pelo FGTS e os outros 50% virão das instituições financeiras habilitadas. A inclusão da classe média no programa foi possível após decisão do Conselho Curador do Fundo. As novas condições de financiamento estarão disponíveis já no início do mês de maio. O Conselho Curador também reajustou as outras 3 faixas já vigentes. A faixa 1 inclui famílias com renda de até R$ 2.850. A faixa 2 é destinada para famílias que têm renda de até R$ 4.700. E a faixa 3 inclui quem ganha até R$ 8.600. Quando o programa for lançado, a Caixa vai abrir lá no seu site uma área para que você possa fazer o seu cadastro. O que a gente quer e o que o presidente Lula está pedindo é que a gente faça com que mais famílias brasileiras realizem o sonho da casa própria. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, cobrou mais investimentos para a pasta e afirmou ser necessário redobrar a atenção diante do cenário internacional. As declarações foram feitas durante a cerimônia para lembrar o Dia do Exército, comemorado no próximo dia 19. A solenidade comemorou os 377 anos da instituição militar e contou com a presença do presidente Lula, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e de outros ministros. Na leitura da ordem do dia, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, destacou que a diplomacia e as Forças Armadas devem caminhar lado a lado para garantir a soberania e a solução pacífica dos conflitos internacionais. Mas disse que isso não é o suficiente. O general lembrou que vários países, principalmente da União Europeia, têm aumentado os investimentos em defesa e cobrou mais recursos. Segundo ele, é preciso manter as Forças Armadas preparadas para qualquer situação. Os investimentos em defesa vêm crescendo exponencialmente em todas as regiões do globo, uma realidade que sugere ao nosso país atenção redobrada em relação à proteção dos brasileiros e dos ativos consagrados pela Constituição. A defesa nacional precisa estar preparada para enfrentar ameaças híbridas, difusas e multidimensionais. Essa foi a primeira cerimônia em alusão ao Dia do Exército, após o STF aceitar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os generais Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno por tentativa de golpe de Estado. Além deles, outros 4 acusados do chamado Núcleo 1 se tornaram réus. O comandante do Exército enfatizou o compromisso das Forças Armadas com a Constituição Federal. Nossa fortaleza como instituição de Estado, integralmente devotada à missão constitucional, decorre da imparcialidade e do profissionalismo, que sempre devem caracterizar as nossas ações. O governo retomou o programa de bônus por produtividade para tentar reduzir a fila de espera por perícias no INSS. O programa oferece um pagamento extra de R$ 68,00 para servidores do Instituto e de R$ 75,00 para peritos médicos federais
por perícia realizada. A prioridade será para processos pendentes há mais de 45 dias, que é o prazo máximo de espera previsto na lei. Quase 2 milhões de pessoas aguardam a realização de perícia para a liberação de benefício ou retorno ao trabalho. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos identificou 2 vítimas da ditadura militar enterradas na vala clandestina de Perus, em São Paulo. Grenaldo de Jesus da Silva e Denis Casimiro foram identificados graças ao trabalho conjunto entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Universidade Federal de São Paulo e a Prefeitura da capital. Militar da Marinha, Grenaldo foi preso em 1964 e expulso da instituição por reivindicar melhores condições de trabalho. Ele fugiu da prisão, mas foi morto em maio de 1972. Pedreiro e trabalhador rural, Denis Casimiro foi preso em abril de 1971 por participação política na Vanguarda Popular Revolucionária. Ele foi torturado e executado pela equipe do DOPS. Na época, a morte foi justificada por uma suposta tentativa de fuga. A vala clandestina de Perus, no cemitério Dom Bosco, era o local usado para enterrar corpos de pessoas indigentes, desconhecidos e de quem era considerado opositor ao regime militar. Em março deste ano, o governo federal pediu desculpas pela negligência na guarda e identificação dos remanescentes ósseos e reiterou o compromisso em respeitar a memória e a verdade em relação aos crimes cometidos durante a ditadura. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução clínica e está sem dor, sangramento ou outras intercorrências. O último boletim médico divulgado hoje pelo Hospital DF Star também afirma que o ex-presidente segue fazendo fisioterapia com caminhadas fora do leito, mas que ainda não há previsão de alta da UTI. Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas no último domingo para a desobstrução do intestino. As visitas ao ex-presidente estão limitadas à família. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu que será obrigatória a retenção de receita médica para a venda de medicamentos como o Ozempic. A medida busca evitar a compra desse produto sem prescrição e o uso fora das indicações aprovadas na bula. A decisão foi tomada pela Anvisa depois da divulgação de uma carta pelo Conselho Federal de Medicina, na qual os médicos defendiam a necessidade de um controle maior na prescrição desse tipo de medicamento. Um policial militar e 2 suspeitos foram mortos em um tiroteio na Grande São Paulo durante um cumprimento de mandados de prisão em um condomínio residencial no município de Suzano. Vídeos gravados por moradores do residencial mostram a chegada da polícia. Em seguida, é possível ouvir os tiros. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, foi recebida a tiros. Um PM e 2 suspeitos morreram no confronto. Um outro agente e 2 dos atiradores foram baleados e encaminhados ao Hospital Regional de Suzano. A polícia informou que os envolvidos são suspeitos de homicídios no Peru e a PM foi até o condomínio para prendê-los. O residencial foi isolado para o trabalho de perícia. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, foi classificada como sendo do sexo masculino pelo governo dos Estados Unidos ao tirar o visto para ir a uma conferência na Universidade de Harvard. A deputada é uma mulher trans e denunciou que os Estados Unidos estariam ignorando documentos oficiais porque a sua certidão de nascimento foi retificada. Após o episódio, a deputada desistiu de participar do encontro. Nós entramos em contato com a Embaixada dos Estados Unidos, mas não tivemos retorno. O Conselho Federal de Medicina vetou terapias hormonais relacionadas à transição de gêneros para indivíduos menores de 18 anos. A norma também restringe cirurgias. Antonella se reconhece como uma mulher trans. Ela carregou por 40 anos a identidade masculina, até que sentiu o desejo de ser vista pela sociedade como mulher. E a terapia hormonal ajudou nessa transformação. O desenvolvimento através da terapia hormonal e posteriormente também de cirurgias de características femininas, sem dúvida alguma, me deu muito mais bem-estar psíquico e emocional. Então, por isso que é muito positiva a existência dessas terapias
características no sentido da qualidade de vida que ela pode dar a pessoas trans. O acesso à terapia pela qual Antonella passou ficou mais restrito. Agora, o tratamento, que antes era liberado aos 16 anos, só pode começar a partir dos 18. O Conselho Federal de Medicina aprovou uma nova resolução que altera as regras e impõe novos critérios para a transição de gênero. Entre as novas regras está proibido o uso de bloqueadores hormonais em crianças e adolescentes que queiram fazer a transição. E também a chamada terapia hormonal cruzada, que acontece quando a pessoa começa a tomar hormônios de acordo com o gênero que se identifica. Essa mudança vale só para casos de transição de gênero. Quando a gente fala de puberdade precoce, por exemplo, as regras continuam as mesmas. O texto diz ainda que os procedimentos cirúrgicos de mudança de sexo só podem ser feitos em pacientes a partir de 21 anos. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, profissionais que descumprirem as medidas podem sofrer punições que vão desde uma advertência até a cassação do diploma. Apesar da resolução, o CFM diz que leva em consideração a autonomia do paciente. Grupos de ativistas avaliam que a decisão de limitar e restringir o bloqueio hormonal é um retrocesso. O bloqueio puberal é uma prática médica reconhecida, segura, reversível e recomendada por protocolos internacionais para adolescentes trans e, obviamente, devem ser realizados com acompanhamento de equipes especializadas. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais adotou medidas legais para tentar revogar a decisão. E podemos afirmar que seguiremos aqui na luta e na resistência contra qualquer tipo de retrocesso. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento para apurar a legalidade da resolução. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o processo de extradição para a Espanha de um cidadão búlgaro acusado de tráfico de drogas. A decisão foi tomada depois do governo espanhol negar o pedido de extradição feito pelo Brasil do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, filho que teve a prisão decretada pelo STF. Eustáquio está na Espanha desde 2023 e é investigado pelos crimes de ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito nos atos golpistas de 8 de janeiro. E uma última notícia, a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo concluiu hoje o inquérito que trata do envolvimento de PMs na morte do empresário e delator do PCC, Vinícius Gritzbach. O documento traz o indiciamento de 16 policiais militares e aponta que 12 deles foram indiciados por organização criminosa, 1 por falsidade ideológica e 3 ligados à execução por organização voltada à prática de violência. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã, às 7h20. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você.